invista onde dá mais retorno: seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso, um podcast para quem deseja aumentar seus resultados focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou aquele que quer ser importante para todo mundo, Rodrigo Ferreira, e estou aqui com ela que gosta de estar on the spot, Vanessa Carvalho. Oi pessoal. Vai falar que você não gosta de estar no palco, de estar na frente de todo mundo. Depois eu vou contar uma história sobre isso. Acho que eu já falei em algum episódio, mas eu vou contar de novo hoje. Bom, para quem está acostumado aqui com o nosso podcast, já percebeu pela abertura, né, que hoje a gente vai falar de mais um tema de talento. E hoje nós vamos falar do meu talento número 2, significância. E você que tá ouvindo e que nos acompanha, pode estar pensando assim, pô, esse Rodrigo tá monopolizando os temas de talento, os episódios de talento, só quer falar dos talentos dele. Mas na verdade, a gente teve muitas pessoas, muitos feedbacks do nosso programa sobre intelecção nas nossas redes sociais, de pessoas pedindo para falar sobre significância. Então, no episódio de intelecção, como a gente teve um pedido específico da Andrea, a gente citou aqui. Agora, como é bastante gente, para eu não citar, a gente quer agradecer todo mundo aí que pediu esse episódio sobre significância e que, obviamente, vai ser um prazer para mim e pra Van falar sobre isso. Então, se você tá nos ouvindo e quer ouvir sobre algum tema de talento seu, ou sobre algum tema de talento que você tenha interesse, ou se você é coach e tem dificuldade para lidar com algum dos temas de talento, ainda não se apropriou de verdade de algum dos temas de talento, e eu vou fazer uma confissão aqui, eu tenho um deles que eu luto para me apropriar, então a gente vai ter um episódio logo sobre ele, é um dos temas de talento do Caleb, e a gente vai fazer um episódio aqui, não vou contar agora para não estragar a surpresa, mas se eu que trabalho com isso, que formo coaches dessa metodologia, tenho um tema de talento que tenho dificuldade ainda para me apropriar 100%, você também pode ter, e se tiver, pede aqui pra gente, a gente faz um episódio para tentar te ajudar a entender melhor e, ao entender melhor, gostar mais, amar mais esse talento. Também quero lembrar de pedir para você nos assinar lá no Spotify ou em qualquer outra plataforma de podcast e responder a nossa enquete, os nossos quizzes e também a pergunta. Sempre tem uma perguntinha para você participar, colaborar, colocar o seu ponto de vista lá no Spotify. Faz isso porque é legal, a gente acaba utilizando essas informações para direcionar os novos episódios. Hoje nós estamos aqui com essa imensa equipe, eu e a Vanessa, para tratar desse episódio. Por quê? Porque a gente gosta de estar em evidência, então é melhor estar só nós dois, que sobra mais tempo para nós dois falarmos. Muito boa. Seria legal a gente começar definindo esse tema de talento e significância. Traz a definição da Gallup dele pra gente, ó. Opa, bora lá. Bom, a Gallup diz assim, olha, as pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento e significância desejam ser vistas como muito importantes pelos outros. Elas são independentes e desejam ser reconhecidas. É isso aí. Você identificou, Rô? Demais. Com tudo, todas as partes. Cada letra. Cada letra. Você sabe que na Inner, né, na empresa que eu trabalho lá de Campinas, eu sempre fui visto, antes de conhecer da gente conhecer essa metodologia da Gallup, eu era visto como carente. Todo mundo falava, pô, Rodrigo é carente, tudo tem que falar dele, tem que citar ele, tem que dar espaço pra ele. E aí as pessoas até me chamavam lá de Hermione, né, do Harry Potter, porque numa reunião, quando alguém fala, alguém tem alguma pergunta? Minha mãozinha já tá lá em cima, assim, eu. Por N motivos, não só por significância, óbvio, mas por significância também, por querer participar, querer contribuir, querer trazer alguma coisa que contribua pra criação daquilo que a gente tá fazendo ali, e depois eu possa me sentir como pai, digamos assim, também, daquilo que está sendo criado, está sendo gerido ali. Então essa é uma parte que eu gosto muito. Bom, eu já disse aqui, Van, que significância está em top 2, meu segundo maior talento. E você? Que posição que tá? E como é que é para você esse lance de querer ser importante? Vamos lá. Primeiro, eu vou contar a historinha de como que eu descobri a posição do meu significância, Rô. Não foi pelo relatório. Eu descobri de um jeito diferente. Interessante. Você acabou de falar aí, né, que a gente trabalha na Inner, inclusive a gente forma coaches de pontos fortes, boa parte da nossa audiência é desses coaches, né? E a gente forma esse pessoal através da Inner, além de outros trabalhos que a gente faz pela Inner. E foi pela Inner que eu conheci essa abordagem. Eu já conhecia, mas aí depois a gente fez avaliação, a gente teve um encontro para falar disso anos atrás, né, Rô? E aí, naquele encontro, até então eu só conhecia os meus top 5. E cada um falou um pouquinho dos seus e tal. E uma pessoa falou do significância, porque estava entre os top 5 dessa pessoa. E enquanto eu ia ouvindo essa pessoa falar, aquilo foi
foi batendo muito forte pra mim. Eu falei, gente, não é possível. Eu tenho aqui os meus top 5, não era você, eu vou contar. Era o Yuri, foi o Yuri que tava descrevendo a significância. O Yuri, pra quem tá ouvindo a gente e não sabe, o Yuri é sócio fundador da Inner, né? Então ele tava contando do significância, de como era pra ele, do que era e tal. E eu ouvindo ele falar, falei, não é possível, eu tenho aqui os meus top 5 e significância não está nos meus top 5. E naquela hora eu pensei, até comentei lá no dia, falei, gente, não tá nos meus top 5, mas é certeza que é o sexto. E quando eu abri o relatório completo, tcharam! Era o sexto? É o sexto. Caramba, que legal! Que legal, eu tinha certeza, foi muito engraçado. E assim, eu apostei, falei, não, se não tá nos top 5, então com certeza ele é o sexto. E foi muito divertido na hora que eu abri o relatório, porque de fato era o sexto. E é interessante que, eu não lembro do que o Yuri falou na ocasião lá, mas no Call to Coach que eu participei, que o link vai estar até aí embaixo para vocês assistirem, a gente comenta lá, eu e o Yuri, que esse tema de talento é um tema de talento que é comum quem tem não se apropriar rapidamente dele, não querer ter. Eu lembro de quando eu li o meu relatório, eu li o primeiro, Intelecção, falei, putz, sou muito isso, 100% me descreve. Quando eu comecei a ler o segundo, eu falei, esse relatório tá errado. Eu não sou isso aqui. Eu não quero ser isso aqui. Não é legal ser isso aqui. Porque aí tem uma coisa que a gente fala muito, né, Van, pra quem faz o assessment, que é, algumas pessoas chegam dizendo assim, não deu certo, o relatório não bateu. Mas na verdade não é que não bateu, é que o que deu ali ele não queria ser. Eu tô com um cliente assim atualmente, que o relatório mostrou um resultado pra ele, e ele chegou na primeira sessão pós-relatório em mãos, eu perguntei pra ele, com quantos % do relatório você concorda? E eu sempre espero uma resposta assim, quase tudo, 90%. Que é o que a gente mais vê, né? Ele falou 60%. Falei, caramba, 60%? Falei, não, então nós vamos ler esse relatório inteiro juntos, estudar, e eu não me dou por satisfeito enquanto você não concordar com pelo menos 90% dele, né? E aí, beleza, comecei a ler o relatório com ele, e a gente, né, sempre faz assim, eu pergunto, primeiro talento, tal, você tem alguma coisa que você discorda? Primeiro, eu vou direto nesse ponto. E aí ele, não, concordo com tudo, do primeiro. Falei, tá bom. Segundo talento, tem alguma coisa que você discorda? E aí, ele discordou de uma palavra. Ele tem, na verdade foi no primeiro talento, ele tem restauração em primeiro. A descrição do talento restauração, né, diz que quem tem restauração gosta de lidar com problemas, de encontrar problemas, solucionar problemas, né? E ele detestou a palavra problema. Ele falou, eu não tenho esse talento aí não, eu não gosto de problema não, porque, pelo amor de Deus. Só que aí eu peguei, ele fala inglês fluente, eu peguei e falei pra ele, não, mas traduz pra mim pro inglês a palavra problema. E aí ele traduziu como problem ou trouble. Eu falei, não, mas esse problema aí é issue, são questões, são situações. Aí na hora que eu falei isso, ele falou, putz, mudou completamente a minha visão. Eu falei, tá, e quanto você concorda agora? Ele falou, 80%. Bingo. Quer dizer, ainda não deu o que eu queria, mas olha só, uma palavrinha, né? Agora, tô contando toda essa história pra dizer que quando eu li o meu significância, diferente de você que se reconheceu rapidamente até sem ter o resultado, eu tinha o resultado e não queria ter. Dizem que o Don Clifton, quando descobriu que ele tinha significância, achou que o teste estava errado. O teste que ele mesmo criou, que ele mesmo estava fazendo. Falou, não, esse teste deve ter dado errado, eu não posso ter isso. Por quê, Van? Por que as pessoas têm essa, não todas, óbvio, mas tantas pessoas têm essa reação negativa quando descobrem que tem significância? Bom, vamos lá. Eu não tive essa dificuldade, como você disse, porque foi o contrário. Eu me identifiquei a partir de uma pessoa que estava contando e falei, cara, eu sou exatamente assim e tal. E como a pessoa que estava contando, né, era o Yuri, e ele já tinha digerido isso o suficiente, ele já conhecia, ele já era coach de pontos fortes, então ele já me contou, já contou de um jeito que eu achei legal. Então, beleza. Primeiro eu pensei que tinha, depois eu descobri que realmente tinha. Então, pra mim isso não aconteceu. Mas, olha que engraçado, você abriu falando, a pessoa que gosta de estar em evidência, e aí eu vou contar. Eu falei o que eu contava depois. Eu acho que eu já contei algum episódio, mas eu vou voltar. Houve uma circunstância na minha vida em que uma pessoa me disse, Vanessa, faz você isso porque você gosta de aparecer. E eu fiquei com algumas frases ficam ecoando na minha cabeça por bastante tempo, e enquanto eu não digeri, enquanto eu não achar uma explicação pra ela, ou é porque eu não concordo, ou é porque eu acho estranho, eu quero entender, ela fica ali na minha cabeça, e essa frase ficou na minha cabeça meses, né? Eu acho que ficou mais tempo ainda, porque daí depois, quando eu tava entendendo o meu significância, eu falei, entendi, né? Tive aquele momento de revelação. Eu entendi, porque é verdade, eu gosto mesmo de aparecer. Hoje eu consigo dizer isso e gostar de dizer isso, mas naquele momento eu não estava preparada para ter esse entendimento. Eu achei negativo, eu achei que a pessoa estava me dizendo algo do tipo assim, você quer ficar aparecendo só para chamar atenção, e você faz qualquer tipo, a pessoa não disse isso, mas foi o que eu entendi.
você faz qualquer coisa só pra aparecer. E eu não me sinto assim, aquilo não fez sentido pra mim. Eu falei, cara, isso não sou eu, por que essa pessoa tá me vendo assim? E a pessoa não estava me criticando, ela estava mesmo olhando o que cada um vai. Tem uma facilidade, mas você tem, vai lá que você que vai aparecer. Ela quis dizer, você gosta de estar ali na frente, você gosta de se expressar, só que aí o você gosta de se aparecer pra gente soa meio pesado, né? E depois eu entendi, na verdade não é exatamente que eu gosto de aparecer, mas eu gosto de marcar alguma coisa na vida da pessoa. Então uma pessoa passou pela minha vida, cruzou o meu caminho, eu não quero ser insignificante pra ela. Eu não quero tanto faz como tanto fez ter conhecido a Vanessa, ter interagido com a Vanessa. Eu quero que seja marcante pra aquela pessoa. Por quê? Só por ego? Não. Eu acho muito importante que eu entregue algo de valor pra aquela pessoa, e aí isso vai ser tão de valor pra ela que depois ela vai se lembrar de mim ou dessa coisa. De repente não tem que ser a Vanessa, mas tem que ter marcado que ela aprendeu aquilo e que aquilo foi legal. Eu falo que eu tenho como propósito de vida ampliar horizontes e possibilidades pra pessoas, pra empresas, né, no meu trabalho. E eu não acho nem que eu faço isso só no trabalho, eu faço isso até no pessoal. E eu hoje sei, vem muito do meu significância isso. Essa vontade de fazer alguma coisa que marque, que seja memorável para aquela pessoa, vem muito do meu significância. E não é algo do tipo, eu quero me mostrar. Não, eu quero fazer algo importante para a pessoa, né? Então hoje eu sei amar isso. Mas não foi legal ouvir. Então, e é interessante que significância, carisma, comando, autoafirmação, por exemplo, são 4 temas que causam essa mesma atitude, ou pelo menos uma atitude parecida. Porque parece que é feio, por exemplo, competição, né? Parece que é feio você querer ganhar do outro, né? E na verdade, é feio se você prejudicar o outro, mas se você ganhar, pô, faz parte, né? E o significância, ele depende, é interessante isso, porque ele depende do olhar do outro, né? Então, assim, o meu significância faz com que eu queira ser importante. Mas para eu ser importante, não basta que eu me ache importante. Não basta que eu veja que eu fiz uma contribuição grande. Não basta, sabe? Precisa que o outro me diga. Inclusive, olha só o que tá me ocorrendo agora. Eu quero escrever um livro e tô com dificuldade de escrever. O que tá passando pela minha cabeça agora talvez seja, será que o meu medo é eu escrever e não receber o feedback dos outros de que aquele livro foi importante, de que causou alguma coisa? Porque eu não quero apenas escrever o livro, não é a minha realização, não é eu quero ter um livro, não, eu preciso que esse livro impacte pessoas, senão eu não escrevo. Então talvez, preciso fazer terapia, mas enfim. Estava me perguntando, por que será que as pessoas têm isso? Eu acho que pode soar mal, pode soar mesmo negativo, a pessoa quer se mostrar, e não é necessariamente isso, pode também ser isso, ela gosta de mesmo estar em evidência de ser vista, e ponto. A gente não tá dizendo que isso é ruim, mas não quer dizer que é só pra ela, não precisa ser autocentrado, ela vai usar o significância, especialmente quando ela tem maior consciência, ela vai usar o significância para promover o bem de alguém. Então, pô, não tem nada de feio, muito pelo contrário, é um puta num tema de talento super legal. Inclusive, uma das perguntas lá no Call to Coach, que foi feito pelo Vinícius, inclusive, era como conciliar esse desejo de ser importante com uma visão mais altruísta. Não foi bem essa pergunta, mas mais ou menos isso que ele quis dizer. E o que eu disse pra ele lá e trago aqui eu acho que essa visão nossa, do nosso significância, é 100% altruísta. Porque veja só, eu pra ser importante, eu tenho que ser importante pra alguém. Eu não posso ser importante pra mim mesmo. Então eu preciso fazer o bem pro outro. O exemplo que eu dei lá eu quando professor de faculdade, por exemplo, eu não me realizo por dar aula. Eu me realizo pelo aluno ter a vida modificada de alguma forma pela minha aula. Então, quer dizer, se isso é altruísmo no sentido mais literal da palavra ou não, não vem ao caso. Mas que isso causa o bem pro outro mais do que pra mim, quer dizer, causa pra mim também, já que me satisfaz, né? Mas o impacto real, digamos assim, é na vida do outro. Pra mim, é o impacto, é o polir o meu talento, né? Então, eu acho que essa é uma visão bastante interessante que a gente tem que ter sobre esses temas que são mais difíceis de ser entendidos e admirados e valorizados. Acho que é uma questão bastante importante, né? Agora, eu sempre conto que eu fiz uma reunião uma vez com uma amiga minha lá dos Estados Unidos, a Kathleen, e a primeira reunião que a gente fez, ela viu meus top 5, e entre meus top 5, eu não tenho nenhum talento de execução. E aí ela perguntou pra mim assim, pra ser exato, meu primeiro talento de execução é meu 9º talento. E aí ela perguntou, Rodrigo, e como é que você faz as coisas? E aí eu tive lá, naquele momento, a minha tomada de consciência de que o talento
talento que me faz executar é o talento significância. E isso, inclusive, tá na descrição do talento da Gallup, que diz que esse desejo por ser reconhecido é o que mantém o portador, digamos assim, desse talento, atingindo coisas, alcançando realizações. É interessante como que esse talento, a gente costuma dizer que a divisão entre os domínios de talento não são uma parede sólida, né? É mais uma cortina do que uma parede. É interessante como que esse talento de influência me faz, sim, influenciar pessoas, mas me faz também realizar coisas pra mim, executar coisas pra mim. Percebe isso também, você, Van? Nossa, super percebo. Acho que é a coisa que eu mais percebo do meu significância. Por exemplo, a gente tá sempre entregando treinamentos, formações, workshops aí de talentos, sempre levando essa abordagem, né? Eu tô aqui me preparando porque amanhã mesmo eu vou conduzir um workshop numa versão aberta, que é para as pessoas conhecerem, né? E a cada rodada que eu faço desse workshop, eu quero mudar alguma coisa, melhorar alguma coisa, porque eu vou vendo possibilidades de fazer uma entrega ainda melhor para essa nova turma. Então, quer dizer, puxa, isso aí é absolutamente execução, né? Tá exatamente ligado a melhorar ali aquela entrega. Então, tem a ver com a operação da coisa. E quem guia é o meu significância, né? Eu quero muito que isso tenha valor, eu quero que cada vez tenha mais valor, eu quero que as pessoas fiquem muito encantadas com o que elas vão aprender a respeito delas mesmas, né? Que a gente descobre o poder disso. Né? Tanto quanto retorno financeiro, né, Van? Quer dizer, a gente, óbvio, a gente quer, quando trabalha, quer ganhar dinheiro, mas tanto quanto o dinheiro, a gente quer a pessoa virar no final do teu workshop e dizer assim, pô, Vanessa, mudou a minha vida, cara. Cara, isso é muito bom. No último workshop, a gente teve 3 pessoas que se emocionaram em momentos distintos, assim, compartilhando alguma coisa, né? E aí, meu marido trabalha comigo, e aí ele começou a definir que isso agora é a nossa meta. A gente precisa que X pessoas chorem. Muito bom. Mas é simplesmente porque, não, a gente não faz aquele oba-oba de, é uma coisa emocionante de propósito pra tocar as pessoas, exageradamente, né? Forçado. Mas aconteceu que a pessoa percebeu, ela teve um insight, ela teve como isso que você falou, poxa, entender como você faz algo, por que você faz algo é mesmo muito gostoso e em alguns momentos é emocionante. E aí isso de fato aconteceu. Então agora a nossa meta tá sendo a quantas pessoas vão chorar dessa vez, entendeu? Muito bom. Agora, sabe uma coisa interessante? Eu tive uma coach que tinha prudência e significância entre os top 5. É legal porque a Gallup coloca justamente o prudência como um tema de contraste com significância. E quando eu comecei a fazer o processo com ela, eu perguntei pra ela assim, você gosta de estar em evidência? Você gosta de palco? Você gosta de se expor? Você gosta... Ela, não gosto. Caramba, mas peraí, né? Pensei comigo, onde tá essa significância aí, né? E aí, bom, óbvio, como a gente faz no coaching, quando situações como essa acontecem, a gente pergunta pra pessoa como é que é pra você, como é que é o significância pra você. Aí ela demorou um pouco pra entender também o significância nela. Na verdade, não o significância, mas a conexão entre esse significância e o prudência. E aí a gente chegou à seguinte conclusão, né? Porque a Gallup diz que quem tem significância alta quer ser ouvido. Então, eu não me coloco em evidência num palco, por exemplo, porque eu quero estar ali. Por exemplo, se eu subir num palco, imagina só, tem um palco em algum lugar, eu subo, iluminação e luzes, e eu fico ali e não falo nada e todo mundo começa a bater palma. Isso pra mim não serve. Não é o que eu quero. Agora, pra eu ser ouvido, eu preciso algumas vezes estar num palco. Então, estar no palco é uma forma de ser ouvido. E aí, o que eu percebi com essa coach, ela percebeu, na verdade, através da minha condução, que como o prudência evita se expor e o significância quer ser ouvido, o que acontecia com ela ela queria ser ouvida sem se expor. Por exemplo, no Instagram dela, ela nunca aparecia. Então era uma imagem de alguma coisa e um texto que ela estava escrevendo sobre aquela imagem. E ela tem um projeto muito legal para mulheres, então ela queria ainda mais ser ouvida, ela precisava e precisa ainda mais ser ouvida, porque é um projeto legal, porque é um projeto importante, só que ela não quer, não queria e não quer se expor, né? Então é interessante isso, né? Para quem tá ouvindo a gente é coach, ou para quem tá ouvindo a gente tem significância, e de repente tá falando assim, não, eu não preciso muito me colocar em evidência, eu não preciso... Tá, mas você quer ser ouvido? Você quer que o que você fala tenha importância? Que o que você fala impacte o mundo de alguma forma? Então você tem significância. Eu acho que faz muito sentido isso que você tá trazendo aí do palco e tal. Voltando naquela história, quando alguém me disse, você gosta de aparecer. Eu tive essa sensação, sabe? Como a pessoa estivesse dizendo que eu gosto de ficar lá no meio aparecendo, mesmo que eu não vá agregar nada. Eu não quero isso. Eu quero agregar, aparecendo ou não. Eu não preciso necessariamente
necessariamente aparecer. Se eu sentir que eu agreguei, já serviu pra mim. O aparecer é um caminho, como você falou. Geralmente um bom caminho é estar no palco. Ser visto é uma maneira de ser ouvido, mas não é a única, né? Tanto é que é muito engraçado que apesar de as pessoas que me conhecem me verem sempre me expondo, eu gosto sim, mas eu amo estar num bastidor também. Sabe quando você vai num evento e aí tem aquelas pessoas com a roupa toda preta, com foninho, com rádio, e elas ficam se comunicando, elas estão organizando o evento. Isso aqui lá na entrada. E o coffee já tá trazendo. Eu amo ficar numa organização. E é engraçado, porque também é do meu significância. Eu não tô aparecendo. Eu gosto de estar por trás. Mas você quer fazer o negócio acontecer, né? Eu quero sentir que o negócio aconteceu porque eu estava lá fazendo ele acontecer. Eu quero sentir essa importância, né? Olha que interessante isso aqui, né? No nosso guia de recursos, né, que é um material que a gente tem quando a gente se certifica como coach de pontos fortes, tem uma parte dele que diz assim, ó, você quer ser ouvido, você quer se destacar, você quer ser conhecido, em particular, você quer ser conhecido e apreciado pelos seus pontos fortes únicos, suas virtudes únicas que você traz. Exatamente isso descreve o que a gente tá falando. Eu quero ser ouvido, eu quero me destacar, eu quero ser reconhecido, mas eu quero ser reconhecido pelo que eu trago, pelo que eu impacto, e não pelo meu nome. É interessante isso que você tá colocando de estar nos bastidores, porque eu sempre vivi um conflito. Eu sempre achei que eu sou tímido demais, mas gosto de me expor pra caramba. Na verdade, hoje eu sei que eu não sou tímido, eu sou introvertido, mas eu quero estar em evidência. Aí ficava esse lance de, você colocou assim, pô, eu gosto de estar em evidência, mas também gosto de estar nos bastidores. E eu vou dizer, eu amo estar em evidência, mas tem momentos que eu não quero estar numa reunião, eu não quero me aparecer. A gente, até contando pros ouvintes, pouco antes dessa gravação, eu disse, não vamos gravar não. Por quê? Porque tem dia que eu não tô afim, não quero aparecer. Aí, o que acontece? A gente tá aqui agora, aí vem o meu significância e fala, caramba, o que você tá fazendo aqui é importante. O que você tá fazendo aqui é impactante. E aí eu falo, pô, legal, então agora é gostoso estar aqui. Né? Então, é muito interessante isso. Que bom que eu dei uma cutucada, então. Que bom, que bom. Agora vamos para um outro aspecto do significância, que é a necessidade de independência, de ser um espírito livre. Eu queria que você falasse um pouco disso em você, e eu queria que você não se esquecesse de trazer a resposta para o seguinte: as tuas mudanças de visual têm a ver com isso? Rodrigo, eu tenho uma tatuagem apenas. E está escrito uma palavra nessa tatuagem. E a palavra é liberdade. Caramba, que legal, que me arrepiou, de verdade. Eu tenho uma tatuagem, porque eu mudo tanto, inclusive de visual, que eu nunca tive coragem de fazer tatuagem, porque eu pensava 6 meses depois eu não quero mais aquela tatuagem. Eis que houve um determinado momento na minha vida em que eu entendi o nível de profundidade da minha necessidade de liberdade. Ela aparece em absolutamente tudo. Então, aproveitando que você falou da mudança de visual, e aí, pra quem não me conhece, assim, não conhece a minha aparência, nunca te viu? Nunca me viu, eu realmente as pessoas brincam, né? O Yuri da Ina, que a gente já citou, outro dia a gente entrou numa reunião e eu tava com o cabelo meio diferente, ele falou, nossa, que grande novidade, a Vanessa está com o cabelo diferente. Ai, que então, bom. o que acontece, né? Também ainda, pra quem não me conhece, eu não pinto mais o cabelo, pelo menos nessa fase eu não estou pintando já tem alguns anos. Foi antes da pandemia, tá? Não foi aquela coisa de pandemia que toda mulher deixou o cabelo branco, não. E por que eu decidi deixar o cabelo branco? Porque chegou uma hora que eu cansei de ficar pintando o cabelo. O que eu sentia? Eu me sentia presa nessa necessidade de toda hora eu tenho que fazer isso, toda hora eu tenho que fazer aquilo. E se alguma coisa me der, eu não me considero uma pessoa rebelde, eu gosto de regra, eu sigo regra. Sei lá, eu tô casada, eu tô super com aquela pessoa. Não é difícil me prender, eu só não posso sentir que você está me prendendo. Eu que tenho que querer estar ali. Isso, claro. E aí eu vou ficar. É outro paradoxo, né? Você quer estabilidade e liberdade. Eu também tenho isso. Talvez isso venha do realização, que eu também tenho. Eu também, assim, eu também quero estabilidade, quero me sentir estável em algumas coisas, mas porque eu escolhi. Porque eu também detesto me sentir aprisionado. Teve uma vez, na Inner, rolou a hipótese de ter cartão de ponto, porque tinha um número grande de pessoas trabalhando e a lei determinava isso e tal. E, cara, não aconteceu, porque até o Yuri mesmo não é muito dessa vibe, mas talvez eu tivesse saído de lá se tivesse implantado cartão ponto, porque não vai, então, cara. Eu já contei num outro episódio que eu fiquei louca da vida num momento, numa empresa em que eu trabalhava, e que a gente parou de poder cortar as férias. E eu sei, nesse episódio eu até pedi desculpa pros RHs que estivessem ouvindo a gente. Eu sei que tem um monte de regra e tal, mas
assim, gente, realmente isso não combina comigo. Se eu tenho que necessariamente tirar as férias numa única vez de 30 dias no ano, isso não dá certo pra mim. E eu me sinto presa. É exatamente o que acontece, né? Ninguém precisa me pedir pra eu fazer uma hora extra, porque, né, acho que a minha realização também ajuda, e eu realmente me dedico e quero fazer. Mas eu não quero sentir que eu estou obrigada a fazer só desse jeito, só daquele jeito. Isso não me compra, né? Não funciona pra mim. Eu, quando crio lá os meus valores, né, e penso nos meus valores, o primeiro valor que eu coloco é liberdade. Liberdade de trabalhar a hora que eu quero, onde eu quero. Então, talvez isso tenha me impedido de ir pro mundo corporativo. Eu fui empreender muito cedo, porque empreender é fazer o que eu quero. Eu fui pra uma carreira mais de ensino, porque eu posso na sala de aula fazer o que eu quero. E toda vez, em qualquer um dos lugares que eu dei aula, que eu trabalhei, que a empresa tentou estruturar muito a aula, engessar, né? Eu sempre fui contra e, em algumas situações, eu saí da empresa porque, não, então tá bom, legal, acho interessante, mas tô fora. Óbvio, ter alguma estrutura, ok, mas engessar, pra mim, não funciona. E é complicado isso, porque o RH, as empresas, elas têm suas regras, mas assim, eu trabalho em home office desde 2011 e amo isso. Por quê? Pela liberdade de eu estar agora de camiseta e numa boa. Você sabe, Rô, eu já sofri por não ter a liberdade para trabalhar mais, porque dava um determinado horário e tem cartão de ponto, você tem que fazer o quê? Você tem que ir embora. Só que eu tava ali no auge da minha produtividade, eu sou uma pessoa mais produtiva da tarde pra noite, né? Eu tava no auge, o negócio tava fluindo e eu tinha que parar tudo e ir embora. E eu queria tanto só poder continuar, sabe? Então. E aí eu ficava muito estressada com isso. E, de novo, a gente entende que tem as regras, né? A gente entende. Mas cada vez mais isso só faz a gente refletir sobre quanto é importante que a gente saiba que tem pessoas diferentes, porque tem gente que não vai ficar bem com uma regra, com coisas mais rígidas, mais engessadas, né? E a gente não tá aqui falando da gente, né? Óbvio, porque, né, não pode ser rótulo, talento, mas depois vai falar, claro. Tá lá a Vanessa e o Rodrigo que tem significância, ficaram um episódio inteiro falando deles mesmos. Mas é verdade, mas é com o intuito de trazer exemplos, né? Que alguns são nossos, alguns são de coaches nossos, mas, puxa, nada mais fácil do que a gente falar do exemplo que a gente vive, né? Isso permite que quem tá ouvindo se identifique. Pô, então é por isso que eu não gosto disso, é por isso que eu não gosto daquilo. Assim como na abertura você falou, apesar de ser coach de pontos fortes, de trabalhar, aplicar, ensinar essa abordagem para outros profissionais, mesmo assim eu também estou em constante aprendizado. Quer dizer, claro. É uma libertação isso, né? Eu acho super importante marcar que a gente não sabe tudo e ninguém nem tem condição de saber tudo sobre todos os talentos, porque é cada pessoa que vai saber dela mesma, de como se manifesta. Exatamente. Por isso que a gente usa alguns exemplos assim para ajudar as pessoas a terem insights, a pensar como elas podem fazer com elas mesmas, como elas podem fazer com os coaches, com os liderados delas que têm esse tema de talento, né? E daí também a importância da história que eu contei sobre a conexão do significância com o prudência, que é o que a gente chama de dinâmica de talentos. Daí a importância de um coach te acompanhar, né? De alguém certificado, de alguém que entende dos talentos e da metodologia para te ajudar, porque de repente pode ter gente ouvindo a gente agora que tem significância falando assim, caramba, eu sou completamente diferente do Rodrigo e da Vanessa, então meu teste pode estar errado. Pode até ser que esteja, mas muito provavelmente, bem mais provável que exista uma dinâmica de talento aí do teu significância com algum outro talento. Por exemplo, eu tive um coach que tinha significância alta e quando eu falava pra ele desse meu desejo de impactar o mundo, ele falava assim, eu nunca tive isso. Por quê? Porque ele tinha muitos talentos de construção de relações altos, ele queria impactar uma pessoa. O negócio dele não era criar algo que impactasse o mundo inteiro, que é o que eu quero. Pra ele era assim, não, eu posso impactar 5 pessoas, mas essas 5 tem que ser profundo o impacto, sabe? Sim. E você sentia isso desde que você era criança? Essa vontade de impactar o mundo? Isso era assim desde que você era criança? Eu não sei precisar, porque eu acho que eu desenvolvi isso de duas formas. Primeiro que eu acho que eu tenho um pouco disso na genética, minha família inteira deve ter, assim, minha filha tem. Então acho que tem muito de genética em mim. Mas, quando eu era muito pequeno, eu era muito tímido, aí sim tímido. Pequenininho, na idade da minha filha, eu era muito tímido, eu não queria sair na rua pra brincar com ninguém se o meu primo não estivesse junto. Eu era muito tímido, por aspectos sociais, etc. Então eu acho que tava ali na minha genética essa significância, ali no cantinho, guardadinha, e eu tava reprimindo ela um pouco também, com essa timidez, mas acho que ela apareceu mais pra caramba, assim, no segundo grau, sabe? Eu acho que foi quando eu comecei a me soltar, né, adolescência pra fase adulta. Eu sinto mais, eu não lembro muito no ensino fundamental, mas eu sinto mais ela em mim, mais talvez quando eu, até vou mais pra frente, talvez quando eu tenha começado a dar aula. Pra mim foi quando eu comecei a trabalhar, porque eu tenho essa história parecida com você, quem conhece a gente hoje não acredita, mas eu era uma criança muito tímida. Eu era muito palhaça, brincalhona em casa, então portão pra dentro, assim, sabe, onde o terreno tava bem seguro pra mim, eu era bem brincalhona, sempre fazendo muita, assim, sempre mexendo
com as pessoas provocando. Piadista. Né? Mas, muito. Mas dentro de casa. Fora, não. Fora eu era tímida mesmo. E foi até o ensino médio. E quando eu comecei a trabalhar, foi que isso, assim, realmente veio à tona. Eu acho Agora, também. uma coisa curiosa é que sempre quando tinha uma boa desculpa, eu não era tímida. Então, por exemplo, eu contava uma piada na sala, eu aparecia de jeito nenhum. Fazia de tudo para passar sem ser percebida. Agora, tem que apresentar um trabalho. Ali não tinha timidez, porque eu tinha um motivo que me justificava estar de pé ali na frente da sala falando para as pessoas. Então, eu já vejo desde lá o significância imperante. Porque naquele momento tinha uma coisa importante de eu estar ali na frente, passando uma mensagem. Eu super sempre acreditei que naquela hora eu estava, tipo, dando uma aula para a turma. Eu nunca pensei, estou apresentando um trabalho. Eu sempre pensei, nossa, eu vou levar uma informação, porque eu que estudei, as outras pessoas não estudaram esse assunto. Eu que estudei, então eu tinha uma coisa importante para estar fazendo ali na frente. E ali eu não era tímida. Então, você sabe que você falando aí, tem duas coisas assim que, por mais que lá na infância eu não sentisse tanto a significância, mas tem duas coisas que se mostravam. A primeira é que eu sempre fui líder de tudo. Então, por exemplo, quando criança, eu fui escoteiro e eu era um dos líderes ali do grupo, né? Então, e sempre também, sabe aquele cara que, tipo, alguém derruba alguma coisa no chão, eu pego? Eu sempre fui esse cara. Então, eu sempre fui o cara assim, por exemplo. Gosta de servir. Eu era católico, eu ia na igreja, tudo, e eu era chamado pra fazer as leituras lá na frente. Eu nunca me coloquei à disposição pra isso. Eu nunca pedi pra fazer isso. Mas as pessoas, desde aquela época até hoje, as pessoas sempre chegavam pra mim e falavam assim, você pode ler, você lê tão bem, mas não é que eu lia bem, é que eu acho que eu já me portava bem ali na frente. Por mais que a timidez estivesse em mim, eu acho que eu me portava bem ali na frente. Então, sempre tive esse lado de me portar bem na frente e de ser líder. E outra coisa importante é, no segundo grau, eu fiz colégio técnico de informática, né? Na época chamava processamento de dados. E eu me apaixonei pela programação. E o que acontece? Eu sempre estava um ano adiantado em termos de conhecimento sobre programação. Então, ia começar, sei lá, o segundo ano, eu já sabia toda a matéria de programação do segundo ano, já tinha aprendido. E eu não sabia por quê. Agora, pensando aqui, enquanto você falava, um pouco era pra eu poder ensinar, pra eu poder fazer e as pessoas olharem e falar, nossa, ele já sabe, sabe? Então, tinha um pouco disso, e aí, nesse caso, não era nem uma contribuição, fazer uma contribuição, era mais palco mesmo. Tinha um pouco de palco ali, sabe? De querer estar na frente, de todo mundo olhar e falar, caramba, ele já sabe e tal. Acho que tinha um pouco disso em mim também ali. Eu fazia teatro, né? Quando eu era criança, assim, dos 9 aos 16 anos, eu fiz teatro. Show. E eu pensava que eu tinha que ser uma grande atriz, assim, famosa, conhecida. Hoje eu consigo entender por que eu pensava isso. Na verdade, não era isso exatamente que eu queria, mas eu queria impactar pessoas, eu queria chegar nas pessoas, eu quero que as pessoas saibam quem sou eu, o que eu faço. Então, por exemplo, hoje, boa parte do trabalho que eu faço, se eu converso com uma pessoa X, assim, tipo, pra explicar meu trabalho, a pessoa não entende, e eu fico louca da vida da pessoa não entender o meu trabalho, eu fico louca, né? Eu fico muito triste, eu quero falar, eu quero que a pessoa entenda, mas é por isso, porque se ela não entende o que é, como ela vai entender que aquilo é impactante? A minha psicóloga já me deu altas broncas, porque ela fala que eu preciso aprender a descer do Olimpo, que eu acho que eu tenho que ser uma deusa lá no Olimpo, tipo, eu vou explicar isso porque as pessoas vão ouvir isso e falar, nossa, Vanessa é louca. Eu que sei o que você tá dizendo, mas explica porque para os ouvintes é importante. Eu quero essa coisa de que seja importante, de que marque pra pessoa, de que apareça, de que tenha um certo destaque. E aí tem uma outra coisa que não vem exatamente daí, mas também, como é importante pra mim a minha reputação, eu não quero falhar nunca. Eu sei que todo mundo tá ouvindo, mas ninguém quer falhar. Não, mas você é assim, é nunca. Uma dificuldade de lidar até com a falha, né? É muito difícil pra mim. Essa semana aconteceu de eu ter falhado com uma agenda e eu entrei atrasada numa reunião porque eu falhei de pôr aquela reunião na minha agenda. Isso é um sofrimento pra mim. Nossa, Vanessa, mas não prejudicou nenhum projeto, não me entrega. Não, nem prejudicou a reunião andou. Não era só de mim que ela dependia. Mas pra mim, a minha sensação é, puxa, mas as pessoas envolvidas vão olhar e vão falar, não dá pra confiar na Vanessa porque ela pode esquecer de novo de fazer isso. Pronto, pra mim ele acabou. E é nesse sentido que a minha psicóloga fala, escuta, você não é a perfeição, você precisa descer desse pedestal aí do Olimpo, e a gente brinca muito com isso. Eu vou mandar esse episódio pra ela ouvir, pra ela entender até melhor. Tem um pouco do teu carisma aí também, né? Isso de não falhar, tem né? realização, também, né? Tem bastante coisa. E tem
algumas coisas que são mesmo personalidade, claro. A gente não é só os temas de talento que nos compõem, né? Tem algumas outras coisas também, mas tem muito disso aí. Eu também tenho esse lance do Olimpo aí, que o meu psicólogo deu outro nome. Ele chamava de Síndrome de Jesus Cristo. Ah, boa. Ele percebeu ali em mim, né, e óbvio eu também sabia disso, que eu quero ser o porta-voz dos fracos e oprimidos, sabe? E isso, inclusive quando eu não deveria, inclusive quando eu devia ficar quieto. Eu já me ferrei muito na vida por causa disso, muito. Mas por quê? Esse lance de querer ser ouvido, e de querer impactar o outro, e de querer ser importante para aquela situação. Então acho que junta tudo isso, e aí criou aí essa, que hoje eu vou te dizer que eu escapei bastante dela, sabe? Depois com a maturidade e tudo, mas que sofri muito na minha vida com isso, e eu também tenho, nunca tinha parado pra refletir sobre isso, mas eu também tenho essa dificuldade imensa de lidar com falha. É muito difícil, né? Quando eu não consigo, por exemplo, não é todo o processo de coaching, ou todo treinamento, ou mesmo no meu caso, consultorias, projetos de consultoria, não são todas as nossas entregas que dão um resultado que a gente quer que dê. Então, às vezes, a gente chega no final de um processo de coaching, a gente acredita e vê que aquela pessoa poderia ter avançado mais, mas por alguma questão, alguma situação, ela não fez. E eu chego numa consultoria, entrego uma recomendação, e depois de algum tempo, às vezes, eu vejo que aquela empresa não conseguiu aplicar e caminhar com aquilo. Condições X. Pra mim é muito frustrante. Muito frustrante. Porque não importa se eu fiz uma boa entrega, importa pra mim que pra aquela pessoa, pra aquela empresa tenha sido incrível o resultado que ela teve a partir da minha entrega. Então, pra mim é muito frustrante. E quando é bom pra pessoa, mas não é bom pra você? Então, eu consigo me alimentar dessa parte. Então, eu acho que aí é bem o significância mesmo. Eu aprendi a olhar e observar se pra ela foi bom. Algumas vezes é bem isso que você falou. Pra pessoa, ela teve uma evolução até maior do que ela tinha como expectativa. Isso. Mas pra mim, eu sei que poderia ter sido mais. E aí não aconteceu. Então, eu extraio a minha satisfação nesse caso de ver que ela ficou satisfeita. E depois a gente vê se pode encaixar alguma outra coisa depois pra explorar aquele potencial que não foi aproveitado, né? Mas tem um que aí sim, tem um que do meu realização, porque pra mim não tá totalmente ticada aquela caixinha. Eu sei que poderia ser mais, né? Mas é melhor isso, não é tão difícil de lidar, acho que já tá mais amadurecido, né? Do que a outra situação, né? De que, tipo, eu falhei em alguma coisa. Se eu falhar, o perdão é mais difícil de vir. Eu sou exatamente igual. Pro meu significância, é mais importante a visão deles de que foi ótimo do que a minha visão de que podia ter sido melhor. Agora, deixa eu voltar um pouquinho, que você falou de quando você era criança e tal, que você acabava sendo sempre chamado, né, sei lá, pra apresentar alguma coisa, pra ler alguma coisa lá na igreja. E eu acho que até, talvez, não sei, por conta de ser tímida e tal, eu não me colocava muito, talvez, tão visível pra que eu fosse chamada. E aí eu não era. Algumas vezes eu era, algumas vezes eu não era. Mas olha porque eu sofria. Porque eu não era todas, entendeu? Todas as vezes não era eu. É muito engraçado, tipo. É o exemplo de uma entrevista que eu participei, onde eu tava chateado por não ter sido chamado, eu não queria participar, não queria dar a entrevista. Você não queria participar, mas queria ser chamado, né? Exatamente, eu queria que alguém chegasse e falasse assim: Rodrigo, você gostaria de dar a entrevista? Pra eu dizer, não, obrigado, não vou poder. O duro é não ser chamado. Como foi que isso se materializou pra mim? Eu me sentia tipo a última, sabe, a mosca do cocô do cavalo do bandido. Porque, nossa, mas não sou eu que chamo, não sou eu que apareço. Mas depois, fazendo uma reflexão em terapia ajuda muito nisso, né? O coaching também, na hora que a gente vai voltando e vai analisando o coaching também ajuda muito. Aí eu refleti e falei, cara, não, eu era chamada muitas vezes eu era destaque, muitas vezes era eu que aparecia, era eu que lia. Eu cantava na igreja, imagina, cantar na igreja, eu não canto nem atirei pau no gato, mas eu cantava na igreja lá, na turminha que cantava. Mas na minha cabeça, como algumas vezes não era eu, quais vezes eu guardava na minha cabeça? As que não eram. Olha só, é muito então, forte eu isso. Tinha um equilíbrio, assim, pra mim, o balanço final é que eu não era chamada, que eu não era importante, que eu não era vista, que ninguém me amava, né? Na prática, ninguém me amava. Isso. Mas não era isso. E fica muito forte isso. Agora, eu acho que a gente deve entrar agora, porque as pessoas que nos ouviram até aqui, acho que já entenderam muito bem o que é o significância, como é que ele se mostra. Algumas dificuldades que ele tem, que a gente também já trouxe, algumas vantagens. Óbvio que a partir dos nossos exemplos, então você tem que refletir como que isso se mostra em você, mas acho que os exemplos aqui te ajudaram a entender como é esse tema de talento, como ele se mostra. Agora, vamos partir para o seguinte, tá bom, como é que usa isso? Como é que usa esse tema de talento? E aí, eu acho que a gente pode dividir a resposta
resposta a essa pergunta em 2 grupos de pessoas, líderes e liderados nas empresas. Vamos começar com líderes. Como é que líderes que têm significância alta podem usar o significância para se tornar líderes excelentes, para atingir mais resultado e tudo mais? Eu acho que voltando para o outro, né? Porque a hora que o líder procura entregar algo que seja pro liderado dele, por exemplo, a hora que ele olha, vamos primeiro mirar esse líder, né? Ele tá olhando pro liderado. A hora que ele entrega algo para esse liderado que também vai significar para ele vai poder, por exemplo, promover o desenvolvimento dessas pessoas, ter uma equipe em pleno desenvolvimento que amanhã esteja preparada, por exemplo, para ocupar o lugar dele. E não, isso não é ruim, pelo contrário, isso é bom. O ideal é você, líder, ter alguém para ocupar sua cadeira, que é para você ocupar a próxima, né? Então vejo esse lado. O outro lado das entregas mesmo que o departamento vai fazer, ele vai sentir, né? Um líder sente a entrega do departamento como se fosse a entrega dele. Então ele também pode usar isso direcionando para fazer entregas cada vez melhores. Foi o que a gente falou no nosso exemplo. Puxa, como que a gente se dedica num treinamento, num processo de coaching para que a pessoa seja totalmente impactada? Então eu, como líder, quero que o meu departamento impacte muito o outro departamento ou o cliente, depende de quem é que recebe o produto da minha área, né? E até para a própria liderança, para a própria gestão da empresa. Eu sou líder e tenho líderes, né, acima de mim. Que coisas eu entrego para essas pessoas para ajudar esse líder que está acima de mim a atingir os objetivos da empresa ou ir além, né, deles. Eu quero dar um exemplo também, uma ideia mais mundana. Eu usei essa expressão lá atrás, você gostou, então eu vou usar de novo. Gostei de novo. Mais mundana, que envolve o entendimento de que o talento significância é um talento de influência. Você que é líder e tem significância alta, você é ótimo para definir metas impactantes, definir metas que realmente causem um impacto no mundo de alguma forma, nas pessoas, nos trabalhadores da empresa. E quem tem significância, e aí é o ponto que eu queria trazer, como ele é um tema de influência, a gente tem uma capacidade absurda de convencer, de arrastar as pessoas para essa visão de impacto. As pessoas gostam de seguir a gente porque a gente tá vendo o impacto que a gente vai causar no mundo. Essa visão, essa meta que você cria para a empresa, que vai ser impactante, que vai trazer resultados para o maior número possível de pessoas, quando você comunica isso, você que tem significância, quando você comunica isso para os seus liderados, eles se sentem motivados a buscar essa meta. Então, use o teu talento de significância para criar metas desafiadoras e para comunicar isso com o maior número possível de palavras que você puder, da forma mais maravilhosa e inspiradora possível, porque isso arrasta tanto, Van, que na minha vida, já te contei isso lá atrás, eu tenho vários casos de pessoas que concordaram em fazer alguma coisa comigo e depois desistiram quando perceberam que elas tinham aceitado só por conta da visão maravilhosa que eu tinha e do jeito que eu comuniquei isso, né? Então, até usando isso de exemplo pro líder, é bom que essa meta seja realmente algo que vai impactar as outras pessoas e não só você, que era o caso nesses exemplos que eu tô dando aqui. Então, essa é a minha dica aí pro líder. Deixa eu fazer mais uma do líder. Porque assim, você acabou de falar uma coisa importante, que eu acho que até essa coisa toda do propósito tá envolvida aí nisso que você falou, né? Um líder forte em significância, se ele valoriza o que ele impacta o mundo, ele vai valorizar o que a empresa impacta o mundo e saber vender isso para as pessoas. As gerações atuais cada vez mais querem isso, querem sentir que o trabalho delas causa um impacto significativo no mundo. Então aproveita essa sua visão, para você é límpido, é clara essa visão, ajuda as outras pessoas a verem, mas então... Só uma colocação aí, pode usar aí para resolver aquele problema que a gente aponta sempre aqui, de missão, visão e valores mal feitos. Exatamente. Aproveita o teu significância, quem sabe, para rever a missão da empresa, né? Exato. E olha, eu aproveito o meu significância para ajudar os meus clientes a verem isso. Quando eu ajudo uma empresa a definir dela, missão, visão dela, eu ajudo com o meu significância, né? Legal. E aí o outro ponto que é o que eu ia colocar a mais mesmo, é se você é líder e tem dentro da sua equipe alguém com significância e você sabe disso, ou porque a pessoa fez a avaliação, ou porque você já tá captando pelo jeito dela, então é um caminho possível, claro, ideal sempre é ter avaliação, né? Então você é líder e tem uma pessoa assim, dá um espaço para ela, porque ela quer marcar. Então se você dá um espaço para ela pensar, vamos supor, puxa, nós temos um projeto aqui na empresa para desenvolver, sei lá, vou chutar qualquer coisa aqui, uma nova linha de produção. Uma pessoa que tem significância vai amar saber que ela participou de um projeto que depois de anos, aquela linha de produção nova vai ter sido resultado de alguém que lá no comecinho trabalhou no projeto. A pessoa ama essa ligação. Então dá esse espaço e
usa isso, porque a pessoa vai fazer feliz, gostando, vai fazer bem, você líder vai se beneficiar. Já aproveita e dá liberdade também para essas pessoas, dentro da possibilidade da empresa, já aproveita e vê o que cada um precisa de liberdade, seja de horário, de local, de espaço e etc. E dá isso para essas pessoas. Isso. E aí você tinha perguntado do liderado, né? Do liderado primeiro, você sabe que tem, eu acho que é você aprender a amar, valorizar, entender como é que usa. Porque se você descobre que tem, mas ainda tá naquela fase de lá, não gosto muito desse, você não vai usar bem, né? Então acho que primeiro isso. Feito isso, eu vou voltar na dica que a gente dá sempre, eu pelo menos dou sempre essa dica. Senta com o teu chefe. Boa. Senta com o seu líder e conta pra ele que você tem isso. Mas eu posso fazer isso? É óbvio que você pode. E se ele não fez o papel dele, porque deveria ser o papel dele te conhecer, então você o ajuda, né? Nesse papel dele, nem todo mundo tem tanta facilidade, então ajuda seu líder a conhecer você, conhecer suas necessidades enquanto sendo uma pessoa que tem significância. Você precisa ter essa liberdade, precisa sentir que tem uma ligação forte entre o que você faz e o impacto que a empresa causa no mundo. Mostra pra ele isso e ele vai saber te usar melhor dentro da empresa. E isso vai acabar sendo bom pra você. Eu tenho 2 dicas. Então, se você tiver mais alguma, você tem o direito de dar mais uma dica. Porque eu vou dar 2. Tá. A minha primeira dica pro liderado, e aí serve até pro líder também, óbvio, é se perguntar que tipo de reconhecimento eu quero e de quem. Que tipo de reconhecimento é importante pra mim? E de quem? Porque, às vezes, algumas pessoas estão em algumas empresas onde, quando você faz uma coisa super legal, você ganha um bônus no salário. Mas será que é isso que você quer? Tenho um amigo que é responsável pela vacinação aqui na minha cidade. E a minha cidade é uma das melhores do país no aspecto aí de vacinação, número de vacinados, etc. E ele ganhou agora, até saiu aí no jornal e tal, ele com uma plaquinha de metal bonitinha lá da prefeitura com um reconhecimento ao trabalho dele. E eu achei super legal e acho que ele gostou, aparentemente ele gostou pela foto e tal, mas eu me pergunto quem é que decidiu que ia ser uma plaquinha, ou que ia ser só uma plaquinha. Então, você que é líder, perguntar para as pessoas, saber das pessoas que tipo de reconhecimento elas querem, elas gostam, é importante para todo mundo, mas para quem tem significância é muito importante, né? E de quem esse reconhecimento? Então, eu, por exemplo, quando recebo um reconhecimento do Yuri, isso tem um impacto muito grande em mim. Então é importante saber isso. E aí minha segunda dica é, descobriu que tipo de reconhecimento você quer e de quem? Pede. Não fique esperando, porque eu sofri a vida inteira com, mas eu queria tanto que a Vanessa me dissesse que o que eu fiz pra ela foi legal. E aí a Vanessa, que não tem, de repente, não é o caso aqui, mas que não tem significância, então não acha isso tão importante, ela já me deu um aumento, ela já me deu um bônus, cala a boca aí, Rodrigo, fica feliz. Então ela não tá nem pensando, ela acha que já reconheceu com esse bônus, e aí eu ficava sofrendo. Hoje eu viro, parece uma coisa meio mal vista, né, no mundo atual. Mas, cara, é uma coisa que você precisa, é uma coisa que te faz bem, por que não pedir? Por que não você se cuidar, né? Você garantir que você vai ter suas necessidades atendidas, né? No passado, eu queria que o reconhecimento viesse espontaneamente. Hoje, eu valorizo mais o reconhecimento espontâneo, mas reconhecimento nem o reconhecimento que eu pedi, eu prefiro o que eu pedi. Esse é um processo de amadurecimento que eu também vivi, que eu acho que a gente, como coach, procura conduzir a pessoa para viver, né? Primeiro é parte de tomar consciência de quais são suas necessidades, e essa é uma necessidade minha. Água é uma necessidade minha e eu vou lá e pego água. Mas reconhecimento é uma necessidade minha e a gente acha que tem que receber. Para mim também foi assim. Ótima metáfora. Esse episódio longo desse jeito tinha que ser assim, para um episódio de significância, né? A gente não quer desligar, mas espero que você que nos ouviu aí tenha, primeiro, entendido mais profundamente o que é o tema de talento e significância e aproveite essas dicas para ter mais resultados aí usando esse talento. Então, aproveita para contar pra gente nas nossas redes sociais, ou se você nos ouve no Spotify, vai ter aí embaixo no próprio Spotify, na própria descrição aí do episódio, um quiz. Conta pra gente lá se você tem ou não esse talento e significância e conta pra gente também como é que você utiliza esse talento, significância no seu dia a dia. Vai ser gostoso pra gente ouvir e, eventualmente, trazer aqui em algum outro momento essas suas reflexões. Não esquece de seguir a gente, não esquece de compartilhar esse episódio, porque isso vai fazer com que você se torne importante para as pessoas que receberem esse episódio. Então, isso vai, com certeza, fazer bem pro teu significância. E volta aqui com a gente na segunda-feira que vem, às 7 horas da manhã, para mais um episódio desse podcast que te ajuda a impactar o mundo usando seus talentos. Um grande abraço para vocês e tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais.
Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.